Olá, querida aluna, querido aluno que está aqui na nossa aula 25 de teatro pelas oficinas culturais da Fundac. E essa aqui é a nossa segunda parte da aula, né, de leitura. Então, na aula 24, eu trouxe alguns exercícios técnicos para vocês e hoje eu vou trazer alguns exercícios criativos para vocês brincarem um pouquinho mais aí com o seu texto. Lembrando que no mês de setembro a gente está com foco maior no processo criativo, nesse processo de criação em que a gente pega um texto, né, e traz aí mais vida para nossa cena, para nossa peça. E por isso, essas primeiras dicas do processo criativo estão sendo pro texto. E eu tenho certeza que se você fizer, né, acompanhar aí fazendo essa aula aqui, tanto a aula 24 quanto agora a nossa aula 25, você já vai ficar com seu texto aí decorado. Esses exercícios da nossa aula vão trazer algumas brincadeiras aí para vocês variarem na atuação de vocês, na leitura do texto, né, já trazendo aí para interpretação. Então vamos lá trabalhar a nossa interpretação de texto. Antes que eu passe para vocês aqui os exercícios da aula, eu recomendo que você faça a nossa aula número 23, tá? Vocês pensaram que ia falar 24? Também! Mas faça 23 porque lá eu passo para vocês uma atividade que vai trabalhar bastante o ritmo da leitura. Então, para eu não passar de novo a atividade com ritmo, vocês podem voltar na 23 e aproveitar aquele exercício. Para os nossos exercícios de hoje, os exercícios criativos, a gente vai pensar em volume, em direção e intenção. A gente vai brincar com cada um desses aspectos. Então vamos lá para o nosso primeiro, que é o volume. Pensando em volume, eu vou dar 4 volumes aqui para vocês. Quando eu tô falando volume, o que é isso, dona Gabriela? É a altura da sua voz. Porque quando a gente fala alto e baixo, a gente não tá falando de altura, a gente tá falando de volume, o volume da sua voz, né? O volume, qual a intensidade que você tá dando ali para tua voz. Então a gente vai pensar aqui em sussurrando, baixo, normal, alto, tá? Tem esses volumes aqui que eu tô sugerindo para vocês. Sussurrando, baixo, normal e alto. E aí, o que você pode fazer com o seu texto para ele ficar mais interessante? Justamente brincar com o volume. Você pode ler o texto inteiro num volume só, então se o seu personagem, às vezes é um personagem muito afobado, muito ativo, você pode ler o texto baixinho, só para ver o que acontece, só para você brincar e ver se surge alguma coisa interessante. Ou se o seu personagem é tímido, como que seria ler aquele texto num volume muito alto? Como que seria isso, né? Então você traz aí uma brincadeira para o seu texto só de variar com o volume. E além de você ler o texto inteiro num volume só, sabe o que você pode fazer para ficar mais interessante, para você brincar mais ainda aí com a sua criatividade? Você pode pegar o texto, né? Você tem ali o seu texto, uma fala comprida, né? Que você tiver, um monólogo. Você pode pegar esse texto, escolher frases e ir dividindo. Então você pega, se o seu texto está impresso, você pega e faz um risquinho para cima, vai riscando, dividindo pequenas frases do seu texto. E aí o que você pode fazer? Para cada frase que você dividiu no seu texto, você lê com um volume. Então você começa baixinho, depois você vai bem alto, depois você volta baixinho, continua baixinho, normal e alto. Vai brincando, você pode brincar do jeito que você quiser. Porque brincando com o volume desse jeito, você pode descobrir algumas nuances na sua interpretação e aquilo vai ficando mais interessante, né? Porque quando a gente brinca com o texto desse jeito, algumas soluções aparecem quase que magicamente pra gente. Mas não é mágica, gente, é trabalho. Então peguem o seu texto e trabalhem com o volume desse jeitinho. Pode ser lendo o texto inteiro num volume diferente, né? Mas o texto todo num volume só. Ou dividir o seu texto, né? Dividir o seu texto em pequenas frases e ir variando de volume de acordo com o que você dividiu, que fica bem bacana também. A segunda dica que eu trago para vocês para um exercício criativo com leitura é variar de direção. Lembra que eu falei para vocês de colocar o travessão e ir separando o seu texto? Travessão não, perdão, um sinal, um risquinho ali para cima no seu texto e ir mudando ele de volume? Agora você pode fazer a mesma coisa, mas com a direção. E quando eu falo direção mesmo, do seu rosto. Você pode ir mudando de direção. Então, para cada bloquinho que você dividir o seu texto, você muda também a sua posição, o seu posicionamento no espaço. Então, se você começa falando aqui, depois você muda para um canto.
né? Você vai brincando com a sua fala, mudando ela de ponto no espaço. Então você pode até escolher, eu vou olhar esse momento para minha mesa. Esse momento eu vou olhar para a câmera do meu celular. Nesse momento eu vou olhar para o chão. Então você vai brincando com os lugares só para brincar mesmo. Não quer dizer que você precise fazer o seu texto variando de direção o tempo todo. Não precisa, tá, gente? Isso daqui são exercícios para ajudar você a ter mais criatividade, para te trazer novas soluções aí para tua interpretação. Mas é um ótimo exercício para você fazer, principalmente nessa época digital, que a gente está gravando, né, as nossas cenas, fazendo para o celular. Isso deixa também a sua cena um pouco mais interessante. Eu vou até dar um exemplo para vocês entenderem o que é que eu tô falando, qual que é a proposta desse exercício, tá? Então, por exemplo, eu tô fazendo agora um personagem chamado General. Então eu vou brincar com uma fala do General aqui para vocês. É aí que está. Há muito e muito tempo nosso povo sofre aqui nas terras secas do reinado, enquanto reis e rainhas se fartam de água, caninha à vontade e fruta com milaço, os pobres dos reinos se deliciam com churrasquinhos de gordos ratos, ratazanas e pombos no espeto. Então vocês viram que não precisa ter nem muito a ver com o que você está falando, mas só com a brincadeira que você faz com o texto mesmo, vai jogando ele para espaços diferentes e talvez surja alguma coisa interessante, talvez surja alguma coisa que você possa usar na sua cena. Então esse exercício, ele é bom repetindo, tá, gente? Esse exercício, ele não é para você fazer a sua cena toda picada igual um robô, mas para te ajudar a desenvolver criatividade. Nesse jeito aqui, brincando, você consegue desenvolver essa criatividade. E o nosso terceiro exercício para você brincar com a criatividade do seu texto é variar de intenção. Aí aqui já fica um pouco mais difícil, um pouco mais abstrato, mas é importante para nossa atuação a gente saber variar de intenção, variar de sentimento quando você lê o seu texto, né? Quando você tá interpretando. E para isso, gente, você não precisa fingir ou forçar nada. Eu acho que o legal para vocês aqui como um exercício é simplesmente trazer a emoção aqui como um comando na sua mente e colocar essa intenção no texto aos poucos. Você vai brincando e trabalhando com isso, com o texto, que você vai meio que ali, igual fazer massagem, você vai tirando a tensão do texto, brincando ali com as intenções e com as suas emoções. Então traga ali para tua mente, eu vou ler isso daqui com raiva. Como que eu posso expressar raiva nesse texto? Como que eu posso expressar alegria nesse texto, né, nesse momento? Para fazer isso, você pega ali o seu texto, que já está divididinho, você já separou ele ali em bloquinhos, né, de falas, e você pode trocar de intenções por blocos, por frases, só para brincar mesmo. Por mais que seu personagem seja um personagem pacífico, experimenta ler as falas desse personagem com raiva, para ver o que acontece, se esse personagem fica mais complexo, se esse personagem fica mais interessante. Então, se ele é um personagem com muita raiva, experimenta colocar uma frase doce no meio para ver se ele tá sonhando com alguma coisa, se ele tá delirando. Então, o que esse exercício pode trazer, né? Variar de intenção no seu texto. Ele pode também trazer, né, mais nuances para sua interpretação, mais detalhes e ficar mais interessante. Então, gente, eu vou recapitular aqui esses 3 exercícios que eu passei pra vocês, tá? Que na verdade são 3 dicas, né? Eu comecei dando a dica pra vocês de separar em bloquinhos e acabou que eu meio que coloquei como regra pra todos os exercícios, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Resumão dessa aula pra vocês, anota no seu caderninho e depois faça com o seu texto, com o seu monólogo, tá? É o seguinte, primeiro pegue o seu texto, divida ele em blocos, né? Você vai pegar o seu texto todinho, vai dividir as frases que você quiser lá, vai brincar primeiro com o volume, né? Com a altura da sua voz. Eu falo altura para vocês entenderem o que eu tô falando. Se tá baixo, se tá alto, vai brincar com o volume. Depois, você vai brincar com a direção do seu texto, né? Você vai variar a direção para cada um dos blocos que você separou. E, por fim, você vai variar em intenção, em emoção e pensamento do seu personagem. Você vai variar a intenção da sua leitura também por blocos. E aí, com esses 3 exercícios, você já vai trabalhar a sua criatividade dentro do texto, né? Porque você vai estar saindo
da sua leitura comum e colocando novos elementos. Você vai cutucar o seu texto para ver se sai alguma coisa diferente de lá. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Se você assistiu aqui até o final, por que não deixar o seu like? Deixa o seu like. Se você é meu aluno, chega aqui, comenta: professora, vi a aula, legal. Ou professora, vi a aula, meu Deus do céu, exercício difícil, tô lascada. Comenta aqui embaixo pra mim, pra eu saber o que você achou desses exercícios, se você fez, se você compareceu à nossa videoaula. E a gente se vê na nossa próxima videoaula para continuar estudando aí e melhorando o nosso processo de criação. Um grande abraço e até lá!